pessoal, eu sou a Poli Lucene e você está em mais um vídeo do Prof. Me Explica. No vídeo de agora você vai estudar a respeito das variações da PCR. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e compartilha esse conteúdo com mais alguém que também precisa estudar. Além disso, a gente tem uma playlist chamada Prof. Me Explica Biologia Molecular. Já acessa ela para você entender aí, desde os conceitos gerais até essa parte de variação da PCR. Bora lá? A variação da técnica de PCR consiste em promover a adaptação dessa técnica base, buscando se melhorar o desempenho da mesma. São descritas diversas formas de variações da técnica da PCR, que incluem, por exemplo, PCR hot star, longa, direta, com fragmentos ricos em guanina citosina, PCR touchdown e PCR rápida, assim como alterações que vão além da alteração da metodologia base, como PCR inversa, nested PCR ou PCR aninhada, PCR multiplex, PCR em tempo real, PCR digital ou quantitativa e as variações que incluem LSSP-PCR, RAPD-PCR e RFLP-PCR. Vamos agora falar a respeito de cada uma delas. A PCR hot star, ou HS, ela vai empregar uma DNA polimerase que está bloqueada por alguma partícula e só é ativada quando há uma alta temperatura. Esse agente bloqueador desnatura em alta temperatura. Ele pode ser um anticorpo, uma F-body, modificação química, um apitâmero. Nesse caso, a gente utiliza uma desnaturação inicial com um tempo maior. E a principal indicação para utilizar a hot star é evitar a formação de bandas inespecíficas na reação. A PCR direta é uma PCR que possui um mix com reagentes de diferentes etapas, incluindo extração do DNA até o mix PCR. Então, o seu tampão de extração de DNA, ele vai atuar em alta temperatura. Necessita de uma DNA polimerase de alta processividade que desliga quando termina de incorporar os nucleotídeos na região alvo e tolera inibidores. A indicação aqui é economizar tempo, uma vez que nós não fazemos as etapas convencionalmente realizadas na técnica. A PCR rápida, da mesma forma, vai diminuir o processo de realização, o tempo de realização da técnica. Ela pode ser até 4 vezes mais rápida do que a PCR convencional. O ideal é utilizar fragmentos pequenos, com primers aí com 60 a 65 graus de TM, para combinar as etapas de anelamento e extensão, sendo por isso chamada de PCR de 2 passos. Aqui também a indicação é otimizar o tempo que a gente leva para obter o resultado, desde a obtenção da amostra até a obtenção do resultado. Outro tipo de PCR é aquela dos fragmentos ricos em GC. Quando a região alvo a ser testada tiver mais do que 65% de ligações triplas, pode ser empregada essa variação, que ela utiliza o dimetil sulfóxido, ou DMSO, para poder tratar a reação. Nela, a temperatura de anelamento é alterada para poder tolerar o DMSO e a DNA polimerase ela atua normalmente em 95 graus Celsius. A realização aqui é indicada para evitar erros nesse tipo de reação. A PCR touchdown, ela usa variação de temperatura de anelamento. A gente calcula a TM e acrescenta 10 graus. À medida que os ciclos vão acontecendo, a cada ciclo a gente vai diminuindo a temperatura de anelamento em 1 grau, até retornar à temperatura da TM. A indicação aqui é diminuir a formação de dímeros. Contudo, ela pode também gerar um pouco de diminuição do rendimento. A PCR longa
ela é feita quando a gente quer fazer a amplificação de mais de 5 kilobases de nucleotídeos. É necessário uma DNA polimerase de alta processividade e fidelidade, é mais demorada e a indicação é garantir uma boa especificidade nesse tipo de reação. A PCR inversa amplifica uma região que é desconhecida, mas que está próxima à região de interesse. Nesse sentido, a gente produz primers aqui para identificar essas regiões e vamos utilizar uma enzima de restrição para cortar essa região em extremidades que são coesivas e a gente consegue fazer uma sequência linear. Logo em seguida, a gente faz um sequenciamento de DNA. A indicação é para determinar o promotor de gene, fusão gênica, translocação, integração viral. Outro tipo de variação da técnica de PCR inclui a nested PCR. Na nested PCR, 2 tipos de oligonucleotídeos são empregados. Um primeiro oligonucleotídeo que vai cursar numa reação de PCR para amplificar uma região maior, e depois, logo em seguida, nós fazemos uma segunda reação de PCR com um primer em uma região interna à região previamente amplificada. A indicação aqui é aumentar a especificidade e utilizar ela em genes que são pouco expressos ou alvos que são tidos como raros. Na multiplex, nós empregamos 2 ou mais conjuntos de primers em uma mesma reação e alvos. É claro que pode acontecer do rendimento de cada alvo diminuir e a gente precisa ter cuidado no desenho do primer para eles não se anelarem. A temperatura de anelamento deve ser semelhante entre eles e variar no máximo 5 graus. E os amplicons ou amplificados devem ter tamanhos diferentes para evitar que haja erro na interpretação do resultado. O tampão otimizado e a hot start são indicados de serem utilizados nesse tipo de PCR. E a indicação aqui é a praticidade, pois a gente consegue avaliar muitas amostras e o mesmo alvo ao mesmo tempo. Aqui mostrando para vocês a imagem, quando a gente tem, por exemplo, um oligonucleotídeo para uma região, para uma segunda região, para uma terceira região e uma quarta região, que a gente pode realizar tudo no mesmo tubo e a partir do marcador molecular, a gente consegue diferenciar cada uma dessas regiões, desses produtos que vão ser gerados a partir da amplificação. A PCR em tempo real, ela vai usar um agente fluorescente, pode ser o CyberGreen ou o AttackMan, que permite o monitoramento em tempo real da reação. Então, não precisa esperar a PCR terminar, realizar um gel de eletroforese para poder ver o resultado. Aqui, a partir deste agente fluorescente, a gente consegue ir observando o resultado à medida que o ciclo da reação vai acontecendo. O nível de fluorescência é proporcional ao número de amplicons na região. Tem necessidade de usar um termociclador que leia a fluorescência e a indicação aqui é acelerar o resultado. Aqui mostrando para vocês, de acordo com o tipo de agente fluorescente que eu utilizar, eu vou ter diferentes tipos de resultados. Por exemplo, quando eu uso o CyberGreen, a fluorescência vai ser detectada logo após a fase de extensão de cada ciclo, quando o DNA está na fita dupla, que é quando ele vai emitir ali a sua fluorescência. Para AttackMan, a fluorescência é detectada após a extensão pela AttackMan DNA polimerase. Por fim, já quase terminando, nós temos a PCR digital ou quantitativa, que ela serve para estimular a quantidade de amplicons. Amplicons é o DNA que está sendo amplificado na região. Durante a preparação, lá no momento da digitalização, nós vamos dividir as quantidades ali da reação do mix PCR que está sendo realizado. E a amplificação em cada um deles permite a gente estimar qual é a quantidade de amplicons presente naquela amostra, naquela reação.
Variações da técnica de PCR incluem também o LSSP-PCR, RAPD e o RFLP. Cada uma delas vai utilizar especificidades que permitem, por exemplo, avaliar a variação intraespecífica, verificar a ocorrência de regiões polimórficas, ou permite também, a partir do tamanho de diferentes fragmentos gerados em amostras de DNA e após utilização de enzima de restrição, comparação entre os fragmentos que vão surgir com essa digestão, permitindo estabelecer aí graus de similaridade diferentes. Uma técnica muito utilizada durante a pandemia da Covid-19 foi a variação RT da PCR, que nada mais é do que a Reverse Transcriptase PCR. Nesse caso, há a presença de uma enzima que vai codificar o RNA em DNA e só depois disso são realizados os ciclos da PCR. É importante lembrar que esse tipo de reação, ele vai usar uma PCR em tempo real, ou seja, vai empregar a fluorescência, e ele permite a quantificação do RNA, sendo indicado tanto para avaliar a presença de RNA em amostras, seja, por exemplo, infecção viral, e também para fazer análise de expressões gênicas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não percam o próximo vídeo, que vai estar falando a respeito da CRISPR-Cas9, uma técnica que tem sido muito utilizada aí em biotecnologia molecular. Eu espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau, tchau.